5 anos de amor em silêncio, e ele escolheu outra. Ela assistiu o milionário casar, guardando tudo em silêncio, até que o destino decidiu reescrever essa história. De onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois vai te emocionar até as lágrimas. O perfume de flor de laranjeira que Camila Santos usava há 5 anos ficou suspenso no ar do escritório executivo quando ela viu pela primeira vez o anel de noivado brilhando no dedo de outra mulher. A luz da manhã paulistana se filtrava entre as persianas, criando linhas douradas sobre o mármore preto da recepção. E aquele brilho pequeno, aquele círculo de diamantes perfeitamente lapidados, atingiu seu peito com a força de uma bala silenciosa. Camila havia dedicado 1825 dias para construir o império de Rafael Almeida. Cada amanhecer chegava antes de o sol se levantar sobre os prédios de vidro da Avenida Paulista, quando as ruas ainda dormiam e apenas os faxineiros transitavam pela região. Seus saltos discretos de 5 centímetros ecoavam no saguão vazio enquanto preparava o café expresso que ele tomaria exatamente às 7 da manhã. Conhecia a temperatura exata, 82 graus. Sabia que deveria ser servido em xícara de porcelana branca sem enfeites, que ele o beberia em 3 goles pausados antes de revisar os e-mails urgentes. Memorizar suas rotinas havia sido involuntário, como respirar. O som de seus passos no corredor de mármore italiano, 3 passadas longas, uma pausa imperceptível junto à janela, onde sempre olhava o trânsito da Marginal Pinheiros. Depois mais 2 passos até seu escritório. Era uma melodia que ela podia reconhecer até dormindo. Suas mãos pequenas e precisas haviam digitado 23.748 e-mails em nome dele, revisado contratos milionários que ele assinava confiando cegamente em seu critério impecável, organizado 143 viagens internacionais, lembrando que ele odiava assentos de corredor em voos noturnos. Mas Rafael Almeida nunca soube que Camila decorava mentalmente as cores das gravatas que combinavam com o verde acinzentado de seus olhos. Nunca soube que ela guardava cada sorriso acidental que ele lhe presenteava distraidamente, como se fossem joias preciosas num cofre invisível. Nunca soube que seu coração parava quando ele passava perto, deixando um rastro de seu perfume. Bergamota e cedro, algo masculino e terrivelmente viciante, que ela inalava disfarçadamente. A noiva era Isabela Ferreira dos Santos, e sua presença irrompeu no escritório como um raio de sol ofuscante que não deixa espaço para sombras discretas. Alta, esbelta, com aquele cabelo loiro acinzentado que parecia tecido com fios de seda natural, vestia um conjunto Chanel que provavelmente custava o salário anual de Camila. Sua risada cristalina encheu o espaço quando Rafael saiu para recebê-la, e Camila observou de sua mesa como ele a abraçava com uma familiaridade que atravessou sua alma. "Meu amor, preciso que minha assistente nos ajude com os preparativos", disse Rafael, virando-se para Camila com um sorriso que ela conhecia de memória, o sorriso que reservava para clientes importantes. Camila é extraordinária organizando. Não poderia sobreviver sem ela. Isabela estendeu sua mão perfeitamente manicurada, e Camila a apertou, sentindo que cada um daqueles diamantes do anel pressionava contra sua palma como pequenas lâminas. "Prazer em conhecê-la", murmurou Camila, mantendo seu profissionalismo intacto, embora por dentro algo estivesse desmoronando como um prédio antigo, cujas vigas finalmente cedem. "O casamento será em 3 meses", anunciou Isabela com entusiasmo transbordante. "Na fazenda Santa Clara, no interior de São Paulo. É histórica do século XIX, simplesmente divina. 400 convidados, o melhor de São Paulo e Rio de Janeiro. Violeiros de viola caipira que já tocaram para o governador." Camila escutava enquanto abria sua agenda digital, seus dedos se movendo automaticamente, embora sua mente estivesse em outro lugar, num universo paralelo, onde ela tivesse tido a coragem de falar há 5 anos, quando Rafael acabara de contratá-la, e seus olhares se cruzavam com uma centelha inexplicável que ela jamais se atreveu a interpretar como algo além de imaginação desesperada. "Você pode se encarregar de tudo, Camila." A voz de Rafael a trouxe de volta ao presente. Havia tanta confiança naquela pergunta,
tanta certeza de que ela faria o impossível possível, que Camila só pôde acenar. Claro, respondeu com voz firme que contradizia o terremoto interior. Será perfeito. Naquela noite, quando finalmente fechou a porta de seu pequeno apartamento em Pinheiros, um terceiro andar sem elevador, com vista para uma rua estreita cheia de bares barulhentos, Camila Santos se permitiu chorar pela primeira vez em 5 anos. Deixou-se cair no sofá, gasto herdado de sua avó mineira, e soluçou até sua garganta doer, até seus olhos incharem, até a maquiagem escorrer em linhas escuras sobre suas bochechas. 5 anos de amor silencioso, de esperanças escondidas, de fantasias noturnas onde ele chegava à sua mesa com flores silvestres e confessava que sempre havia sentido algo inexplicável. 5 anos vendo-o amar reuniões de negócios mais que pessoas, vê-lo sair com mulheres lindas que duravam semanas antes de desaparecer, perguntando-se se algum dia ele notaria que ela era diferente, que ela o conhecia de verdades que nem ele mesmo reconhecia. E agora, Isabela Ferreira dos Santos, com seu sorriso perfeito e seu sobrenome composto de dinastias antigas, havia conquistado o que Camila nunca se atreveu a buscar. O perfume de flor de laranjeira que impregnava sua pele lhe parecia agora uma zombaria cruel, uma lembrança de todos os momentos roubados que só existiam em sua imaginação. As 8 semanas seguintes foram uma tortura meticulosamente organizada. Camila Santos se transformou na arquiteta do dia mais feliz de Rafael Almeida, construindo cada detalhe com precisão cirúrgica, enquanto seu próprio coração se fraturava em fragmentos microscópicos. Segunda-feira, 7h15 da manhã. O telefone do escritório tocou com aquele tom estridente que Camila havia aprendido a odiar. Floricultura Jardim Secreto. Atendeu uma voz cantante do outro lado da linha. Bom dia, aqui é Camila Santos, da Almeida Empreendimentos. Preciso reservar os arranjos florais para um casamento na Fazenda Santa Clara, 23 de maio. Durante a ligação, Camila tomou notas meticulosas. Lírios brancos em tons creme e rosa pálido, rosas importadas do Equador, flores de laranjeira, aquela maldita flor de laranjeira que agora queimava sua alma cada vez que respirava seu próprio perfume, jasmins subindo pelas colunas do pátio principal. Isabela queria que o lugar parecesse um jardim de conto de fadas, algo digno das páginas de caras, onde seus fotógrafos exclusivos já estavam confirmados. O orçamento é de R$150 mil, acrescentou Camila com voz profissional, enquanto por dentro calculava que aquela quantia equivalia a 2 anos de seu salário. Terça à tarde, reunião com o chefe do buffet gourmet num restaurante estrelado dos Jardins. Camila provava porções esquisitas de canapés reinventados, coxinha de costela com geleia de pimenta, camarão ao molho de tucupi, mini bobó de camarão, que se transformavam em cinzas em sua língua. O chefe, um homem corpulento com cicatrizes de queimaduras nos antebraços, falava apaixonadamente sobre a feijoada gourmet que prepararia com feijão preto selecionado e linguiças artesanais. Será memorável, prometeu o chefe. Como esquecer o dia em que você organizou sua própria destruição? Camila acenava, tomava notas, aprovava cardápios, enquanto fingia não notar como as lágrimas ameaçavam traí-la a qualquer momento. Quando chegou em casa naquela noite, vomitou tudo o que havia provado. Seu estômago rejeitava a alegria alheia, seu corpo se rebelava contra a farsa. Quinta-feira, Isabela apareceu no escritório com álbuns de fotografias, amostras de tecidos para toalhas de mesa, ideias mirabolantes que mudavam a cada 2 dias. Usava um vestido valentino cor de marfim e saltos Jimmy Choo que ecoavam com arrogância no corredor. Camila, você é um amor me ajudando com tudo isso, dizia Isabela com doçura que parecia genuína, o que de alguma forma tornava tudo pior. Eu não sei o que faria sem você. Rafael tinha razão, você é inestimável. Inestimável, mas invisível. Essencial, mas substituível. Necessária, mas nunca desejada. Camila sorria, acenava, coordenava, enquanto por dentro algo visceral gritava, pedindo que isso terminasse, que alguém detivesse essa maquinaria implacável que a triturava lentamente. As noites se transformaram em insônia líquida.
Camila ficava acordada em sua cama de solteiro, olhando as rachaduras do teto que formavam mapas de países imaginários, escutando as risadas embriagadas de jovens na rua embaixo, perguntando-se quando exatamente havia decidido que esperar em silêncio era menos doloroso que arriscar a rejeição. Durante o dia mantinha a máscara perfeita. Chegava cedo, saía tarde, respondia a e-mails de fornecedores pretensiosos, confirmava reservas em hotéis, 5 estrelas para convidados que chegariam de Brasília, Rio, Belo Horizonte. Revisava listas de presentes em boutiques dos Jardins, louças de porcelana Schmidt, talheres de prata de lei, cristais Boêmia, e cada objeto lhe parecia um símbolo de uma vida que ela jamais teria. Rafael permanecia alheio. Imerso em negociações para expandir sua empresa para o mercado americano, confiava cegamente que Camila resolveria tudo. Às vezes, entrava em seu escritório com aquele sorriso distraído que ela amava e odiava simultaneamente. Como vão os preparativos? Tudo sob controle, mentia Camila, porque controlar o desmoronamento interior exigia mais força do que ela sabia que possuía. Uma sexta à tarde, enquanto revisavam juntos a disposição de mesas para o banquete, Rafael fez uma pausa e a olhou realmente. Foi um momento tão breve que Camila quase acreditou ter imaginado. Você está bem? Te vejo cansada ultimamente. O coração de Camila parou. Por um segundo vertiginoso, considerou dizer a verdade. É explodir a bomba de 5 anos de amor reprimido no meio daquele escritório elegante, com vista para a Paulista. Só muito trabalho, respondeu finalmente, baixando o olhar para as plantas da fazenda. Nada que eu não possa dar conta. Ele assentiu, satisfeito com aquela resposta simples, e o momento evaporou como orvalho sob o sol paulista. Camila descobriu que a dor tem texturas diferentes. Alguns dias era um peso surdo no peito que dificultava respirar, como se alguém tivesse colocado tijolos sobre seus pulmões. Outros dias era uma queimação aguda atrás dos olhos que ameaçava desmoronar em lágrimas inoportunas durante reuniões profissionais. E havia dias, os piores, onde era simplesmente entorpecimento, um vazio cinza onde deveria haver emoção. A cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético indiferente ao drama pessoal de uma assistente executiva de 32 anos. Os turistas fotografavam o MASP, os executivos enchiam os bares na hora do happy hour, os casais se beijavam sob as árvores do Ibirapuera. O mundo girava, e Camila se sentia presa num loop temporal onde cada dia a aproximava mais do momento que destruiria qualquer esperança residual. Uma tarde de abril especialmente cruel, Isabela apareceu com sua mãe, Cristina Ferreira dos Santos, uma mulher imponente com pérolas autênticas e um olhar que avaliava e julgava em segundos. Camila reconheceu aquele tipo de mulher imediatamente. Havia crescido, vendo-as na televisão, lendo sobre elas em revistas de sociedade, servindo café para seus equivalentes masculinos durante anos. Então você é a famosa Camila, disse Cristina, com um sorriso que não alcançava seus olhos azul gelo. Isabela diz que você é muito eficiente. A palavra caiu como uma pedra na água tranquila. É eficiente. Não brilhante, não criativa, não inestimável. Eficiente como uma máquina bem lubrificada que cumpre funções sem incomodar, sem se destacar, sem existir além de sua utilidade. Faço o meu melhor, respondeu Camila, mantendo seu tom neutro profissional. Cristina examinou a mesa de Camila, organizada com precisão militar, sem fotos pessoais, sem objetos decorativos desnecessários. E algo em sua expressão endureceu quase imperceptivelmente. Boas assistentes são difíceis de encontrar, comentou enquanto Isabela revisava amostras de convites em papel pergaminho com bordas douradas. Especialmente as que conhecem seu lugar. O veneno naquelas palavras era sutil, mas inequívoco. Camila sentiu como se aquela mulher, de alguma forma, tivesse lido sua alma, identificado o amor secreto e decidido esmagá-lo preventivamente com o salto de seus sapatos Louboutin. Mãe, não seja assim, interveio Isabela com uma risada desconfortável. Camila é maravilhosa. Não sei o que faríamos sem ela.
Conheça seu lugar. Permaneça nas sombras onde você pertence. Naquela noite, Camila caminhou sem rumo pela Vila Madalena, onde casas coloridas se misturavam com galerias de arte alternativas, onde grafites cobriam muros com mensagens de esperança e revolta. Parou em frente a um pequeno restaurante árabe, onde um casal jovem comia esfirra rindo intimamente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira gasta. Por que havia permanecido calada durante 5 anos? Medo da rejeição? Sentimento de inferioridade porque ela vinha do interior de Minas Gerais, filha de um pequeno comerciante e uma professora primária, enquanto Rafael pertencia à elite paulistana com casas nos jardins e sítios em Campos do Jordão? Ou simplesmente covardia disfarçada de prudência? Seu celular vibrou. Mensagem de Rafael. Confirmou os violeiros. Isabela insiste que toquem durante a cerimônia. Camila respondeu automaticamente. Tudo confirmado. 3 músicos, repertório inclui Viola Quebrada e Luar do Sertão. Ponto. Enviar, respirar, repetir. Os dias se derretiam numa pasta viscosa de tarefas e dor contida. Camila provava bem casados que sabiam a serragem em sua boca seca, escolhia tipografias para os convites com nomes entrelaçados. Isabela e Rafael, que pareciam zombar de sua existência patética. Confirmava reservas em pousadas históricas para convidados ilustres que jamais se dignariam a olhá-la 2 vezes. Uma manhã de meados de abril, enquanto organizava a documentação legal para o contrato pré-nupcial, Camila encontrou uma fotografia esquecida entre arquivos velhos. Era de 4 anos atrás, na festa de aniversário da empresa. Rafael e ela apareciam num canto do salão do Hotel Unique, ambos segurando taças de champanhe, e ele tinha uma mão casual em seu ombro, enquanto ria de algo que ela havia dito. Camila não se lembrava daquela foto, mas ao vê-la sentiu uma pontada devastadora. Nos olhos de Rafael, congelados naquele instante fotográfico, havia algo, calor, afeto genuíno? A possibilidade de algo mais que só precisava de um empurrão para florescer? Ou talvez estivesse apenas projetando esperanças desesperadas sobre pixels mortos. Guardou a fotografia na última gaveta de sua mesa, enterrando-a como se enterra evidência de crimes não cometidos. Maio chegou com céus limpos e temperaturas que prometiam um verão abrasador. São Paulo se preparava para suas festas juninas, e as ruas se enchiam de bandeirinhas coloridas e barraquinhas de quentão. Camila observava a alegria alheia de sua bolha transparente de melancolia profissional. Faltavam 3 semanas para o casamento. A Fazenda Santa Clara estava sendo transformada por equipes de decoradores que trabalhavam 16 horas diárias. As confirmações de convidados superavam os 93%. Praticamente toda a elite empresarial paulista compareceria ao evento do ano. As revistas de sociedade disputavam direitos exclusivos de fotografias. Tudo marchava com a precisão de relojoaria suíça que Camila havia orquestrado meticulosamente. Mas algo começou a mudar, sutil como o primeiro suspiro de brisa antes de uma tempestade. Isabela chegava cada vez mais tarde às reuniões de coordenação. Suas respostas sobre detalhes finais eram distraídas, ausentes, como se sua mente estivesse em outro lugar, em outro universo. Camila notou porque havia dedicado sua carreira inteira a ler linguagem corporal, a detectar desconfortos não verbalizados, a antecipar necessidades antes de serem expressadas. Prefere as rosas David Austin ou as peônias? Perguntou Camila durante uma reunião no escritório, cercada de catálogos florais que cobriam sua mesa. Isabela olhou pela janela para o trânsito congestionado da marginal sem responder. Seus dedos brincavam nervosamente com o anel de noivado, girando-o repetidas vezes ao redor do dedo, um gesto que Camila reconheceu como ansiedade pura. Isabela, você está bem? A noiva potencial piscou como se acabasse de lembrar onde estava. Desculpe, Camila. Sim, as rosas. Definitivamente as rosas. Mas sua voz carecia da emoção efervescente que havia caracterizado cada decisão anterior. Camila arquivou aquela observação em algum canto de sua mente, junto com outras incongruências que começava a acumular. 2 dias depois, enquanto revisava o contrato com o serviço de buffet,
Camila recebeu uma ligação estranha de Maurício Santos, o cerimonialista que supervisionava a logística da fazenda. Sua voz soava tensa, quase culpada. Senhorita Santos, preciso confirmar. A senhorita Ferreira estará presente na reunião de quinta para a degustação final do menu? Deveria estar. Por que pergunta? Uma pausa desconfortável, longa demais para ser casual. Só queria ter certeza, respondeu Maurício finalmente. É importante que ambos os noivos provem o menu juntos. Havia algo em seu tom, uma inflexão quase imperceptível, que ativou os alarmes internos de Camila. Mas antes que pudesse aprofundar, ele se despediu rapidamente e encerrou a ligação. Na quinta-feira, Isabela não apareceu na degustação. Rafael estava no Rio fechando um acordo crucial. Então Camila foi sozinha ao restaurante do chefe, onde provou 17 pratos diferentes que fotografou meticulosamente para enviar a Isabela. A noiva respondeu horas depois com um escasso: "Tudo perfeito. Confio no seu critério. Confio no seu critério." As mesmas palavras que Rafael usava constantemente. Camila começou a sentir que estava construindo um castelo sobre areia movediça, que algo fundamental estava desalinhado, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Na sexta à tarde, Rafael a chamou em seu escritório. Estava sentado diante de sua mesa de mogno brasileiro, olhando alguns documentos financeiros com a testa franzida. Os últimos raios de sol paulista entravam pelas janelas panorâmicas, banhando-o em luz dourada que acentuava os primeiros fios grisalhos em suas têmporas. "Camila, senta um momento." Ela obedeceu, cruzando as mãos sobre o colo, mantendo a postura perfeita que havia aperfeiçoado durante anos. "Preciso te perguntar uma coisa", começou Rafael. E pela primeira vez em meses seus olhos verdes se focaram completamente nela, realmente vendo-a. "Você acha que estou fazendo a coisa certa?" O coração de Camila parou. As palavras que havia sonhado ouvir durante 5 anos, mas num contexto completamente errado. "Como assim?" Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Rafael suspirou, passando uma mão pelo cabelo num gesto de frustração que Camila havia visto centenas de vezes durante negociações difíceis. "Isabela e eu. Estamos juntos há apenas 8 meses. Isso foi rápido, talvez rápido demais. A família dela pressionou, minha família ficou encantada. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito." Fez uma pausa, olhando para a cidade que se estendia além das janelas. "Mas ultimamente sinto como se estivesse atuando numa peça de teatro que outra pessoa escreveu. Faz sentido?" "Todo o sentido do mundo, porque o amor verdadeiro não parece interpretação, parece finalmente ser você mesmo." Camila engoliu em seco, lutando contra o impulso de abraçá-lo, de dizer que cancelasse tudo, que ela estivera ali durante 5 anos, esperando exatamente este momento de dúvida para revelar uma verdade que poderia salvá-los. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta como pedras grandes demais para passar. "Todos temos dúvidas antes de compromissos importantes", respondeu finalmente com voz profissional, odiando-se por cada sílaba. "É normal ter medo." Rafael assentiu, mas algo em sua expressão se apagou levemente, como se tivesse esperado uma resposta diferente, algo mais profundo, mais honesto. "Você tem razão", disse depois de um momento. "São só nervos pré-nupciais." Camila saiu de seu escritório, sentindo que acabara de cometer o maior erro de sua vida, mas sem saber como corrigi-lo, sem destruir tudo o que haviam construído juntos profissionalmente, sem arriscar seu coração numa aposta que provavelmente perderia. Naquela noite chorou até adormecer, seu travesseiro encharcado de lágrimas e possibilidades perdidas. A sexta-feira antes do casamento, Camila pegou o ônibus executivo rumo ao interior de São Paulo. O veículo cruzava o estado brasileiro a 120 km por hora, atravessando campos de cana-de-açúcar que se estendiam até o horizonte como um mar verde sob o sol de maio. Ela pressionava a testa contra a janela, observando a paisagem distorcida por lágrimas que se recusava a derramar em público. Às vezes, a coragem não é gritar a verdade, mas suportar o silêncio que te asfixia. Haviam reservado quartos na fazenda para a equipe de coordenação. Camila chegou ao entardecer, quando o calor do dia começava a ceder, e o aroma de jasmins e flores de laranjeira saturava o ar do interior paulista.
A fazenda Santa Clara era exatamente como as fotografias descreviam. Paredes caiadas de branco imaculado, telhas de barro vermelho, um pátio central com uma fonte de azulejos portugueses, onde a água cantava melodias antigas. As laranjeiras centenárias cercavam a propriedade, seus troncos retorcidos contando histórias de gerações passadas. À distância, as montanhas da Serra da Mantiqueira se recortavam contra o céu que transitava do azul ao violeta ao laranja incandescente. Era um lugar projetado para romances épicos, para promessas eternas sussurradas sob estrelas do interior. Camila supervisionou os preparativos finais com eficiência mecânica. Os floristas instalavam guirlandas de lírios e rosas que transformariam o pátio num jardim suspenso. Os violeiros ensaiavam num canto, seus instrumentos chorando notas que despedaçavam a alma. As mesas estavam distribuídas com precisão matemática ao redor da fonte central, cada uma decorada com toalhas de linho cor de marfim e centros de mesa que Camila havia aprovado depois de revisar 17 opções diferentes. 400 convidados chegariam amanhã. A fazenda fervilhava com atividade frenética. Garçons afinando protocolos, fotógrafos testando ângulos de luz, o chefe supervisionando as cozinhas, onde preparariam 300 quilos de feijoada gourmet em panelões gigantes. Camila revisava listas em seu tablet, quando ouviu soluços abafados vindos da capela anexa. A pequena ermida havia sido construída no século XIX, com paredes de pedra e um altar decorado com azulejos religiosos que refletiam os raios do sol poente, se filtrando por janelas estreitas. O lugar cheirava a incenso antigo e segredos de confissões centenárias. Isabela Ferreira dos Santos estava sentada no primeiro banco de madeira carcomida, seu corpo esbelto sacudido por soluços que pareciam arrancar-lhe a alma. Seu vestido de grife estava amarrotado, sua maquiagem borrada em linhas pretas sobre bochechas normalmente perfeitas, o penteado sofisticado convertido em mechas caóticas. Em suas mãos, retorcia o buquê de teste de rosas brancas que Camila havia encomendado. Isabela. Camila se aproximou cautelosamente, como se aproximasse de um animal ferido. A mulher levantou o rosto, seus olhos azuis inchados e avermelhados. Naquele momento, toda sua fachada de socialite imperturbável havia desmoronado, revelando simplesmente uma mulher jovem aterrorizada. "Não posso fazer isso", sussurrou Isabela, e sua voz quebrando ecoou nas paredes de pedra da capela. "Camila, não posso me casar com ele." O tempo parou. Camila sentiu como se o chão de pedra sob seus pés tivesse se transformado em areia líquida, como se a gravidade mesma tivesse mudado suas regras fundamentais. "O quê?" A palavra saiu como um suspiro. Isabela secou as lágrimas com o dorso da mão, um gesto tão vulgar e humano que contrastava violentamente com sua elegância habitual. "Estou apaixonada por outro homem." As palavras caíram como bombas no silêncio sagrado da capela. "Por Maurício. Maurício Santos, o cerimonialista. Nos conhecemos há 4 meses quando começamos os preparativos. No começo, eram apenas conversas profissionais, mas depois..." Parou, cobrindo o rosto com as mãos enquanto seu corpo estremecia. Camila se sentou lentamente no banco ao lado dela, sua mente processando informações que pareciam impossíveis, inverossímeis, como algo extraído de uma novela das 8 e não da vida real. "Rafael sabe?" perguntou Camila, embora conhecesse a resposta. "Claro que não." Isabela a olhou com olhos desesperados. "Ninguém sabe. Maurício e eu fomos tão cuidadosos. Nos encontrávamos em cafés pequenos da Vila Madalena, onde ninguém nos conhece. Conversávamos durante horas sobre arte e literatura e sonhos. Ele me vê de verdade, Camila. Não meu sobrenome, não minha conta bancária, não minha utilidade para alianças empresariais. Ele vê a mim. Ser vista. Que luxo incompreensível para quem permaneceu invisível durante anos." "Por que você está aqui, então?" Camila ouviu sua própria voz como se pertencesse a outra pessoa. "Por que chegou até este ponto?" Isabela soltou uma risada amarga sem humor. "Minha família, a família do Rafael. Este casamento fundiria 2 das maiores empresas imobiliárias de São Paulo.
Meu pai esteve em guerra com o pai do Rafael durante 15 anos, competindo por cada projeto, cada terreno, cada contrato governamental. Esta união terminaria a rivalidade, combinaria recursos, criaria praticamente um monopólio. Valem bilhões, Camila. Bilhões. Fez uma pausa olhando para o pequeno altar onde deveria pronunciar votos sagrados em menos de 24 horas. Minha mãe deixou muito claro que decepcionar a família não é uma opção, que os Ferreira dos Santos não rompem compromissos, que minha felicidade pessoal é irrelevante comparada ao legado que devemos proteger. Sua voz se quebrou novamente. Mas Camila, se eu me casar com Rafael amanhã, estarei mentindo diante de Deus, diante de 400 testemunhas, diante de mim mesma. Como você constrói uma vida sobre uma mentira fundamental? A mesma pergunta que me fiz cada dia durante 5 anos. Camila sentiu uma emoção estranha e contraditória se expandir em seu peito. Compaixão por Isabela, horror ante a situação. Iam para sua vergonha, uma centelha diminuta de esperança que imediatamente tentou sufocar. E Maurício? Perguntou Camila. O que ele diz? Que me ama, que fujamos juntos, que construamos uma vida longe de expectativas e sobrenomes. Isabela fechou os olhos. Mas tenho tanto medo, Camila. Medo de decepcionar todos, medo de perder tudo o que conheci, medo de ser deserdada e desprezada. Medo de descobrir que o que sinto por Maurício é apenas a emoção de algo proibido e não amor real. Permaneceram sentadas em silêncio durante longos minutos, o aroma de flor de laranjeira se infiltrando até naquele espaço fechado, misturando-se com o incenso antigo e o peso de decisões impossíveis. Camila enfrentou então a encruzilhada mais importante de sua vida. Podia permanecer calada, deixar que o casamento seguisse adiante, permitir que Rafael cometesse um erro devastador que o acorrentaria a uma mulher que amava outro. Ou podia fazer o certo, sabendo que isso significaria desatar um escândalo monumental que destruiria reputações, fortunas e provavelmente seu próprio emprego. A coragem verdadeira é fazer o certo quando todo mundo vai perder algo, incluindo você. Você tem que contar para o Rafael, disse Camila finalmente, sua voz firme apesar do terremoto interior. Antes que 400 convidados cheguem amanhã, antes que fotógrafos vendam esta história para revistas internacionais, antes que seja tarde demais para voltar atrás, sem destruir ainda mais vidas. Isabela a olhou com terror puro. Não posso enfrentar minha família, os advogados, o escândalo. Então eu farei. As palavras saíram antes que Camila pudesse reconsiderá-las. Isabela sufocou um grito. O quê? Não, Camila. Você não pode... Ele merece saber a verdade. Camila se levantou, sentindo uma clareza estranha se instalando em sua mente, como se depois de 5 anos de névoa, finalmente pudesse ver com precisão perfeita. E você merece a chance de ser honesta. Ambos merecem algo melhor que uma vida construída sobre mentiras convenientes. Deixou Isabela soluçando na capela e saiu para o pátio onde o crepúsculo do interior paulista pintava o céu de tons impossíveis, carmesim, violeta profundo, laranja ardente. As laranjeiras sussurravam com a brisa morna. Violas caipiras continuavam seu ensaio melancólico. Camila encontrou Rafael no quarto principal da fazenda, ajustando sua gravata diante de um espelho antigo de moldura dourada. Usava um terno cinza escuro que acentuava o verde de seus olhos. Parecia como sempre, confiante, poderoso, completamente alheio a que seu mundo estava prestes a implodir. Camila sorriu ao vê-la no reflexo. Tudo pronto para amanhã? Ela respirou fundo, inalando flor de laranjeira e jasmim e coragem que não sabia que possuía. Rafael, precisamos conversar, e você precisa sentar. O silêncio que seguiu às palavras de Camila foi tão denso que parecia ter peso físico, como se a atmosfera mesma do quarto colonial tivesse se condensado em chumbo líquido. Rafael Almeida permaneceu imóvel diante do espelho, seu reflexo congelado numa expressão que transitava lentamente da perplexidade à compreensão e depois à dor dilacerante. As paredes caiadas do quarto pareciam se fechar. Através das janelas abertas, o som das violas caipiras continuava sua melodia agridoce.
alheio ao drama que se desenrolava. O aroma de flores do interior que havia enchido cada canto da fazenda agora parecia a Camila opressivamente doce, quase nauseante. Repete isso. A voz de Rafael soou estrangulada, como se alguém lhe tivesse golpeado o diafragma. Camila manteve sua postura ereta, embora cada fibra de seu corpo tremesse. Durante 5 anos, havia sonhado estar perto de Rafael em momentos vulneráveis, mas nunca imaginou que seria ela quem causaria aquela dor que agora via gravada em cada linha de seu rosto. Isabela está apaixonada por Maurício Santos, o cerimonialista, repetiu Camila com voz firme que contradizia sua tempestade interior. Eles se encontram em segredo há meses. Ela está na capela agora, arrasada porque sabe que se casar com você amanhã seria uma mentira. Rafael finalmente se virou para ela, seus olhos verdes brilhando com uma mistura devastadora de incredulidade e traição. Há quanto tempo você sabe disso? Literalmente, acabei de descobrir há 20 minutos. Ele a estudou com intensidade insuportável, procurando sinais de duplicidade, de conspiração, de algo que explicasse por que sua assistente de confiança estava destruindo sua vida justamente na véspera de seu casamento. Por quê? A pergunta surgiu como um sussurro quebrado. Por que você me conta agora e não depois da cerimônia? Seria mais fácil para todos fingir que nada aconteceu, casar e descobrir anos depois quando já fosse irrelevante. Porque te amo demais para te deixar viver uma mentira. Porque você merecia saber a verdade, mesmo que isso signifique te perder para sempre. Porque te conheço, respondeu Camila em vez disso. Sei que você valoriza a verdade acima das aparências. Sei que preferiria enfrentar um escândalo hoje do que descobrir em 5 anos que seu casamento foi uma farsa desde o início. E sei que ambos merecem a chance de serem realmente felizes, não apenas de interpretar felicidade para fotógrafos e revistas. Rafael se deixou cair na beira da cama com dossel, seu terno impecável se amarrotando, suas mãos tremendo levemente enquanto passavam pelo cabelo. 400 convidados chegam amanhã, disse em voz baixa, como falando consigo mesmo. Os Ferreira dos Santos, minha família, a mídia, o contrato empresarial que combinaria nossas empresas e evitaria uma guerra legal que consumiu milhões durante 15 anos. Fechou os olhos, respirando profundamente, e Camila viu a luta interna se desenvolver nas linhas tensas de sua mandíbula, na forma como seus ombros se curvavam sob peso invisível. Sabe o que é mais patético? Continuou depois de um momento. Que uma parte de mim se sente aliviada, como se alguém finalmente me desse permissão para admitir que isso estava errado desde o começo. Seus olhos se abriram, focalizando em Camila com uma intensidade que a fez recuar involuntariamente. Eu tive dúvidas. Há uma semana te perguntei se estava fazendo a coisa certa, e você me disse que eram nervos normais. Por que não me disse então o que realmente pensava? A acusação em sua voz era como um punhal entre as costelas de Camila. Ela abriu a boca, fechou, procurando palavras que não soassem como desculpas patéticas. Porque não é meu lugar dizer o que você deve sentir sobre sua própria vida, respondeu finalmente. Porque fui sua assistente durante 5 anos e aprendi a manter opiniões pessoais separadas de responsabilidades profissionais. Porque parou à beira de um precipício que não sabia se teria coragem de saltar. Porque o quê? Pressionou Rafael. Porque te amo e admitir isso mudaria tudo entre nós irreversivelmente. Porque não queria te influenciar baseada nos meus próprios preconceitos, terminou Camila, odiando sua própria covardia. Antes que Rafael pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Isabela entrou como uma tempestade, sua elegância habitual completamente abandonada. Havia chorado tão intensamente que seu rosto estava inchado e irreconhecível. Rafael, eu... começou, mas sua voz falhou. Ele se levantou lentamente e Camila viu algo extraordinário acontecer em sua expressão. Não havia raiva, não havia acusação, apenas uma tristeza profunda e, curiosamente, compreensão. É verdade? Perguntou com voz suave. Isabela assentiu, lágrimas correndo livremente. Sinto tanto, nunca quis te machucar. Tentei me convencer de que conseguia. Que amor verdadeiro era coisa de conto de fadas
e que casamentos bem-sucedidos se constroem sobre respeito mútuo e objetivos compartilhados. Mas Maurício, Rafael, quando estou com ele me sinto uma pessoa completamente diferente, como se finalmente pudesse respirar depois de 30 anos prendendo a respiração. Rafael permaneceu quieto durante um longo tempo, processando, e Camila observava ambos de sua posição junto à janela, sentindo-se simultaneamente essencial e completamente supérflua. "Você o ama?" perguntou Rafael finalmente. "Sim." A resposta de Isabela foi imediata, sem dúvida. "Sei que isso não desculpa nada, que deveria ter sido honesta há meses, que fui covarde e egoísta e..." Rafael levantou uma mão detendo-a. "Obrigado por me contar agora, antes que cometêssemos um erro que arruinaria ambas as vidas." Respirou fundo, e Camila viu decisão se cristalizar em sua postura. "Vou cancelar o casamento." Isabela sufocou um soluço, mas também algo que soava como alívio. "Minha família vai me destruir. Sua família vai nos processar. Isso vai estar nas capas de todos os jornais." "Que seja assim," a interrompeu Rafael com voz firme. "Prefiro enfrentar um escândalo público que viver uma mentira privada." Olhou para Camila e em seus olhos havia gratidão misturada com algo que ela não soube identificar. "Obrigado," disse simplesmente, "por ter a coragem que nenhum de nós teve." A hora seguinte foi um turbilhão controlado de ligações telefônicas urgentes e decisões impossíveis. Rafael, demonstrando o mesmo instinto decisivo que o havia transformado num titã empresarial, tomou o controle da situação com eficiência militar. Reuniu a equipe organizadora no salão principal da fazenda. O chefe, os floristas, os fotógrafos, a equipe de buffet, todos olhando-o com mistura de confusão e horror crescente, enquanto explicava com voz neutra que o casamento estava cancelado. "Todos serão compensados por seu trabalho completo, mais 25% adicional pelas inconveniências", anunciou. "Os contratos serão honrados. Preciso que cada um contate suas equipes e cancele os serviços para amanhã com a máxima discrição possível até que façamos um anúncio oficial." Camila observava de um canto, tomando notas freneticamente em seu tablet, coordenando logística mesmo enquanto sua mente girava, tentando processar que realmente estava acontecendo, que não era uma fantasia febril nascida de seu desespero. Maurício Santos entrou no salão como um homem caminhando para sua execução. Alto, de traços mediterrâneos clássicos, provavelmente bonito sob circunstâncias normais, mas agora pálido como papel. Seus olhos buscaram imediatamente Isabela, que permanecia sentada num sofá de veludo verde escuro, retorcendo um lenço entre os dedos. "Senhor Almeida", começou Maurício com voz trêmula, "quero que saiba que nunca foi minha intenção." Rafael o deteve com um olhar. "Poupe as desculpas. O que está feito, está feito." Avaliou o homem com expressão indecifrável. "Você a ama." Maurício pareceu surpreso pela pergunta direta. "Sim, com todo o meu ser." "Está disposto a enfrentar as consequências disso? Porque não será fácil. A família dela tem conexões que podem destruir carreiras. A mídia será implacável." "Eu sei", respondeu Maurício, e havia aço em sua voz que não estava antes. "E sim, estou disposto. Isabela vale qualquer preço." Rafael assentiu lentamente. "Então sugiro que saiam daqui esta noite. Vão para longe. Deem tempo para que a tempestade inicial passe antes de enfrentar suas famílias." Foi um ato de graça extraordinário que deixou Camila sem palavras. Não havia gritos, não havia ameaças, não havia o drama melodramático que filmes e novelas haviam condicionado a esperar. Apenas um homem aceitando o inevitável com dignidade devastadora. Isabela se levantou, aproximando-se de Rafael com passos vacilantes. "Não mereço sua generosidade", sussurrou. "Não", concordou Rafael com voz cansada. "Mas você também não merece viver infeliz toda a vida para satisfazer expectativas alheias. Vá, Isabela, seja feliz. Isso é o único que importará em 20 anos quando olharmos para trás para este dia." O casal partiu 1 hora depois no carro de Maurício, desaparecendo na noite do interior paulista, rumo a destino desconhecido. Camila os viu partir do pátio da fazenda, onde as cadeiras brancas esperavam uma cerimônia que nunca aconteceria,
onde os arranjos florais perfumavam o ar com promessas quebradas. Depois veio a parte mais difícil: notificar as famílias. Rafael fez a primeira ligação para seu pai, Antônio Almeida, um patriarca da velha escola que havia construído seu império do zero. Camila ouviu apenas um lado da conversa, mas a fúria que explodiu do telefone foi audível, mesmo a 3 metros de distância. Irresponsável. Humilhação pública. Milhões em acordos empresariais. Reputação familiar. Rafael manteve sua voz firme. Já está decidido, pai. O casamento não vai acontecer. Você pode ficar bravo o quanto quiser, mas isso não mudará os fatos. Desligou finalmente, seu rosto cinza de exaustão. A segunda ligação foi para o pai de Isabela, Eduardo Ferreira dos Santos. Essa foi ainda pior. Eduardo alternava entre ameaças legais, insultos criativos e promessas de destruição empresarial que ecoavam com a crueldade fria de alguém acostumado a conseguir exatamente o que quer. Traga seu advogado, respondeu Rafael com voz cansada. Farei com que o meu esteja disponível. Depois dessas ligações devastadoras, deixou-se cair numa cadeira do pátio, sua cabeça entre as mãos. Camila se aproximou silenciosamente, oferecendo-lhe um copo de uísque que havia encontrado no bar da fazenda. Obrigado, murmurou sem olhá-la. Ficaram ali em silêncio, enquanto a noite se aprofundava ao redor. Estrelas do interior emergiam, milhares de pontos de luz indiferentes ao drama humano se desenrolando sob sua testemunha antiga. O aroma de flor de laranjeira era menos opressivo agora, misturando-se com a frescura noturna que descia das montanhas. Como fazemos amanhã? Perguntou Rafael finalmente. Como você diz a 400 convidados que o casamento está cancelado? Camila havia estado considerando exatamente essa pergunta. Comunicado oficial na entrada da fazenda. E-mail em massa para todos os convidados antes do amanhecer. Declaração breve, sem detalhes dramáticos. E eu me encarrego de lidar com a mídia quando começarem a ligar, o que será aproximadamente 30 segundos depois do primeiro e-mail. Ele a olhou então. Realmente a olhou de uma forma que fez o coração de Camila parar. Por que você ainda está aqui? Perguntou com voz suave e curiosa. Você poderia ter pegado o primeiro ônibus de volta para São Paulo, me deixado lidar com esta bagunça sozinho. Deus sabe que não é sua responsabilidade. Porque te amo, e a ideia de te deixar sozinho no pior momento da sua vida é fisicamente impossível. Porque é assim que equipes funcionam, respondeu Camila em vez disso. Quando você contrata alguém, não é só para os dias bons. É também para dias como este. Algo mudou na expressão de Rafael, uma suavidade que Camila não havia visto antes, como se estivesse descobrindo algo que havia estado oculto à vista de todos durante anos. 5 anos, disse pensativamente. Você esteve ao meu lado durante 5 anos, organizando minha vida, me salvando de desastres, sendo indispensável. Fez uma pausa. E eu alguma vez te perguntei como você estava? O que você queria? Quais eram seus sonhos, além de fazer minha agenda funcionar? As perguntas caíram como pedras na água quieta, criando ondas que se expandiam em círculos cada vez maiores. Camila sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Alguma barreira que havia mantido firmemente no lugar durante anos começava a desenvolver rachaduras. Não é seu trabalho se preocupar com minha vida pessoal, respondeu, mas sua voz carecia de convicção. Talvez devesse ser. Rafael se levantou, aproximando-se até ficar diretamente na frente dela. Talvez eu tenha sido tão cego, tão focado no meu próprio mundo, que nunca percebi a pessoa mais importante nele. O ar entre eles se eletrificou. Camila podia ouvir seu próprio pulso trovejando em seus ouvidos, sentir cada terminação nervosa de seu corpo ganhando vida. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, o celular de Rafael explodiu com notificações. A mídia havia descoberto algo. Algum convidado que chegou cedo à fazenda e viu os cancelamentos, algum funcionário que vazou informação, e as redes sociais estavam pegando fogo. A tempestade havia começado oficialmente. As manchetes apareceram como cogumelos venenosos depois de chuva torrencial. Quando o sol do interior paulista se levantou sobre a fazenda Santa Clara, pintando as laranjeiras de dourado suave, o escândalo havia consumido completamente as redes sociais brasileiras.
Casamento do ano cancelado, horas antes da cerimônia. Isabela Ferreira dos Santos foge com cerimonialista. Guerra empresarial recomeça. Famílias Almeida e Ferreira em crise. Quem é o terceiro elemento no triângulo amoroso? Camila lia os artigos em seu tablet enquanto tomava café expresso. Havia preparado 2 xícaras por hábito, uma para Rafael, que agora dormia exausto em seu quarto depois de ter passado a noite ao telefone com advogados, no pátio que 12 horas atrás deveria estar cheio de convidados celebrando. Os jornalistas haviam sitiado a entrada da fazenda. Vans de televisão com antenas parabólicas se alinhavam na estrada rural, câmeras com teleobjetivas apontavam para as janelas como rifles de franco-atiradores. A equipe de segurança que Rafael havia contratado para o casamento agora servia para manter o perímetro contra a invasão midiática. O celular de Camila não parava de tocar. Revistas oferecendo somas obscenas por entrevistas exclusivas. Jornalistas implorando declarações off the record. Conhecidos que não a haviam contatado em anos subitamente querendo se atualizar com transparentes intenções de obter fofocas. Mas o pior foram as especulações sobre seu papel no drama. Fontes próximas sugerem que a assistente pessoal de Almeida conhecia o caso há semanas. Camila Santos sabotou o casamento por interesses pessoais? A mulher nas sombras. Quem é a confidente que destampou o escândalo? As redes sociais eram selvagens. Usuários anônimos a chamavam de conspiradora, oportunista, destruidora de lares, termos misóginos criativos que pessoas sem rosto arremessavam de trás de telas digitais. Sua foto de perfil do LinkedIn circulava com círculos vermelhos e setas acusatórias. Alguém havia encontrado seu endereço em Pinheiros e fotografado o prédio, publicando a localização exata no Twitter. Você precisa ver isso, disse Camila entrando no quarto de Rafael passadas as 9 da manhã. Ele estava sentado na beira da cama, já vestido com jeans e camisa branca casual, olhando pela janela para o circo midiático embaixo. Parecia diferente fora de seus ternos corporativos de escritório, mais jovem, mais vulnerável, mais humano. Camila lhe mostrou seu tablet com os artigos mais virulentos. Estão procurando um vilão, explicou. E Isabela não está disponível para entrevistas, então estão construindo narrativas ao meu redor. Rafael leu com expressão escurecendo progressivamente. Quando terminou, sua mandíbula estava tensa, seus olhos brilhando com raiva fria. Isso é inaceitável. É previsível, corrigiu Camila com resignação cansada. A mídia precisa de sangue. Sou o alvo mais fácil. Não sob minha proteção. Rafael pegou seu próprio celular, discando números com determinação que Camila reconheceu de negociações empresariais impiedosas. Paulo, preciso que você redija algo imediatamente, uma declaração oficial e um processo por difamação contra qualquer veículo que esteja publicando informação falsa sobre Camila Santos. Sim, agora. Não me importa se é sábado. Durante as horas seguintes, Rafael orquestrou uma contraofensiva midiática, com a mesma precisão que aplicava a aquisições corporativas. Contratou uma equipe de relações públicas de crise que chegou de helicóptero de São Paulo. Organizou uma coletiva de imprensa no pátio da fazenda, uso irônico do espaço que deveria ter abrigado uma cerimônia, onde enfrentou câmeras e microfones com dignidade inabalável. Camila observava de dentro, enquanto Rafael lia uma declaração preparada. A decisão de cancelar meu casamento foi mútua e tomada com o máximo respeito entre as partes envolvidas. Os detalhes pessoais permanecerão privados, mas quero ser absolutamente claro sobre um ponto. Camila Santos agiu com integridade profissional e pessoal impecável. Sem sua honestidade e coragem, eu teria cometido um erro devastador. Qualquer veículo que continue a difamá-la enfrentará consequências legais imediatas. Quando os repórteres gritaram perguntas, é verdade que Isabela o deixou pelo cerimonialista? Sua família vai processar os Ferreira dos Santos? O senhor está envolvido romanticamente com a senhorita Santos? Rafael simplesmente repetiu, sem comentários adicionais, e se retirou. Mas o dano já estava feito. As fotografias de Camila entrando e saindo da fazenda circulavam com manchetes especulativas. Sua vida privada,
tão cuidadosamente guardada durante anos, estava sendo escavada e exibida como artefatos arqueológicos sob microscópio público. Você deveria sair de São Paulo por um tempo, sugeriu Rafael aquela tarde enquanto faziam as malas para voltar à capital. Vai para a casa da sua família em Minas, espera a tempestade passar. E te deixar enfrentar sozinho a guerra legal que vem? Camila negou com a cabeça. Nem pensar. Camila, Rafael, se sobrevivi 5 anos organizando sua vida perfeitamente, posso sobreviver algumas semanas de tabloides sensacionalistas. Não sou uma flor delicada que murcha sob pressão. Ele a estudou com algo que parecia admiração, misturada com preocupação. Você é extraordinária, sabia? O elogio a atingiu inesperadamente, mais poderoso que qualquer declaração romântica elaborada porque vinha de um lugar de reconhecimento genuíno, não de atração superficial. Voltaram a São Paulo num carro com vidros polarizados, dirigindo por rodovias onde outros veículos os perseguiam com câmeras. O apartamento de Camila, em Pinheiros, havia sido sitiado por paparazzi. Então Rafael insistiu que ela ficasse num hotel discreto sob nome falso, enquanto a atenção midiática diminuía. Os dias seguintes foram guerra de trincheiras legal. Os Ferreira dos Santos contrataram um exército de advogados, 15 dos melhores litigantes de São Paulo, e apresentaram processos por quebra de contrato, dano reputacional e dor emocional. Os pais de Rafael, embora aborrecidos, financiaram a defesa com orçamento ilimitado. Porque os Almeida não perdem batalhas publicamente. As ações de ambas as empresas despencaram. Investidores nervosos vendiam. Especuladores apostavam contra ambas. Analistas previam fusão iminente entre concorrentes, aproveitando o caos. Rafael passava 18 horas diárias em reuniões de emergência com o conselho diretor, tentando estabilizar um império cambaleante. E Camila estava lá como sempre, antecipando cada necessidade, organizando o caos, mantendo múltiplos pratos girando simultaneamente. Mas algo fundamental havia mudado. Rafael não havia mais como simplesmente uma assistente eficiente. Consultava-a sobre decisões estratégicas, valorizava suas opiniões sobre relações públicas, a incluía em reuniões executivas onde antes só homens de terno cinza debatiam. Ele havia começado a notar coisas pequenas, como ela mordia o lábio inferior quando concentrada, a forma como sua risada baixa iluminava qualquer ambiente, o perfume de flor de laranjeira que a seguia como um segredo doce. Uma noite de meados de junho, trabalhando até tarde no escritório vazio enquanto São Paulo dormia lá embaixo, Rafael finalmente fez a pergunta que vinha germinando durante semanas. Por que flor de laranjeira? Camila levantou o olhar de seu laptop confusa. Como? Seu perfume. Você sempre cheira a flor de laranjeira. Por que essa fragrância específica? Ela corou levemente, algo que nunca fazia, sempre tão controlada, e desviou o olhar para as luzes de São Paulo, se estendendo até o horizonte como constelações terrestres. Minha avó usava, respondeu suavemente. Quando eu era criança em Minas, ela tinha um pé de laranja no quintal. Na primavera, as flores cobriam cada galho e o cheiro saturava a casa toda. Ela dizia que a flor de laranjeira era o aroma de promessas mantidas, de amor paciente que espera o momento certo para florescer. Amor paciente. 5 anos de amor paciente, esperando ser visto. Rafael ficou em silêncio, processando aquelas palavras carregadas de significado que ela talvez não pretendesse revelar. Sua avó era sábia, disse finalmente, e havia algo novo em sua voz, algo suave e perigosamente perto de ternura. Julho chegou com ondas de calor que transformavam São Paulo num forno urbano. As ruas ferviam sob um sol implacável, o asfalto derretia, os paulistanos fugiam para o litoral buscando alívio. Mas nos andares altos da Avenida Paulista, onde a Almeida Empreendimentos lutava para sobreviver, não havia escapatória do inferno que os cercava. A guerra legal com os Ferreira dos Santos havia escalado além de qualquer previsão. Processos cruzados voavam como mísseis corporativos, quebra contratual, dano à reputação comercial, perdas projetadas que somavam centenas de milhões. Os tribunais de São Paulo haviam se tornado campos de batalha
onde advogados caros brigavam com evidências fabricadas e testemunhos questionáveis. Mas, pior que as batalhas legais, era a hemorragia financeira. Clientes importantes cancelavam contratos, aterrorizados de se associarem a um escândalo tão público. Projetos imobiliários em Brasília, valendo 200 milhões, ficavam congelados enquanto investidores japoneses retiravam financiamento. O banco onde Rafael tinha linhas de crédito críticas ligava diariamente, pressionando por garantias adicionais. As reuniões do conselho diretor se transformaram em inquisições brutais. Homens mais velhos, com gravatas conservadoras, questionavam cada decisão de Rafael, sugerindo: talvez fosse hora de considerar uma mudança de liderança durante esta crise. A palavra renúncia flutuava no ar corporativo como fumaça tóxica. Camila observava Rafael se deteriorar sob a pressão. Perdeu peso. Círculos escuros apareceram sob seus olhos. Sua mandíbula estava permanentemente tensa. Alguns dias, ela o encontrava em seu escritório às 5 da manhã, tendo dormido apenas 2 horas no sofá de couro, cercado por documentos legais e projeções financeiras que pintavam cenários cada vez mais sombrios. Não sei se conseguimos sobreviver a isso, admitiu numa noite de meados de julho, sua voz tão cansada que Camila sentiu seu coração partir. 23 anos construindo esta empresa do zero. Meu pai começou com um pequeno prédio de apartamentos em Osasco. Eu transformei num império que vale 1 bilhão. E tudo pode desmoronar porque cancelei um casamento. Camila queria abraçá-lo, segurá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas as palavras soavam ocas até em sua própria mente, porque as coisas não estavam bem. E pioraram. A Folha de S. Paulo publicou uma investigação devastadora sobre práticas questionáveis em alguns projetos antigos da Almeida Empreendimentos, alvarás de construção obtidos com influência política duvidosa, trabalhadores imigrantes sem contratos apropriados, materiais de construção que não cumpriam códigos, nada comprovadamente criminal, mas suficiente para criar nuvens de suspeita que afugentavam os investidores restantes. Os Ferreira estão por trás disso, disse Rafael com voz plana enquanto lia o artigo em seu tablet. Contrataram investigadores privados para escavar cada erro que cometi em 23 anos e, provavelmente, subornaram o jornalista. Podemos provar isso? Perguntou Camila. Importa? O dano está feito. A percepção pública é o único que conta. Aquela noite, Camila ficou trabalhando até passar da meia-noite enquanto Rafael dormia exausto em seu escritório. Revisava cada contrato antigo, cada documento corporativo, procurando algo, qualquer coisa, que pudessem usar como defesa ou contra-ataque. Foi então que seu celular pessoal tocou. Número desconhecido. Alô? Camila Santos. Uma voz feminina educada. Aqui é Lúcia Oliveira da Ferreira dos Santos Empreendimentos. Preciso me encontrar com você. Urgente, sem que ninguém saiba. Cada instinto profissional de Camila gritava perigo. Por que eu falaria com você? Você está do outro lado desta guerra. Porque tenho informações que poderiam mudar tudo. Informações sobre o que realmente está acontecendo. Amanhã, 2 da tarde, café súplice na Faria Lima. Venha sozinha. A ligação se cortou antes que Camila pudesse responder. Passou a noite sem dormir debatendo o que fazer. Podia ser uma armadilha, uma gravação secreta, algo projetado para comprometê-la. Mas também podia ser exatamente o que alegava. Informação crucial que precisavam desesperadamente. Finalmente, sem contar a Rafael, Camila foi ao café no dia seguinte. O estabelecimento moderno na Faria Lima estava cheio de executivos em reuniões de negócios, alheios a que um encontro potencialmente explosivo estava prestes a acontecer. Lúcia Oliveira acabou sendo uma mulher de 40 e poucos anos, elegante com o estilo discreto de velha riqueza, olhos inteligentes que avaliavam constantemente. Pediu um cappuccino, Camila uma água com gás, porque seu estômago estava revolto demais para café. Obrigada por vir, começou Lúcia diretamente. Sei que isso é incomum, mas você precisa entender o que realmente está acontecendo. Tirou uma pasta fina, deslizando-a sobre a mesa de mármore. Sou diretora financeira da Ferreira dos Santos e descobri algo inquietante. Eduardo,
O pai da Isabela está usando este escândalo como cortina de fumaça para algo muito mais obscuro. Camila abriu a pasta. Documentos financeiros, transferências bancárias, contratos com cláusulas destacadas em amarelo. A Ferreira dos Santos está à beira da falência, continuou Lúcia em voz baixa. Fizeram investimentos desastrosos no mercado chinês durante 3 anos. Perderam 1,5 bilhão em um projeto imobiliário em Xangai, que foi nacionalizado pelo governo. O casamento com Rafael não era só sobre terminar rivalidade. Era um resgate financeiro desesperado. Camila sentiu seu pulso acelerar enquanto processava as implicações. Eduardo precisava se fundir com a Almeida Empreendimentos para absorver recursos e evitar colapso. Quando Isabela cancelou o casamento, seu plano de resgate foi destruído. Agora ele está fazendo guerra legal não para obter compensação, mas para destruir seu chefe o suficiente para que a Almeida seja forçada a vender, permitindo à Ferreira comprar os ativos a preço de liquidação. Por que você está me contando isso? Camila estudou a mulher procurando sinais de engano. Porque trabalho para uma corporação, não para um homem corrupto. E porque tenho uma filha de 18 anos que herdará esta empresa. Não quero que ela herde as cinzas de um império destruído pela ganância de seu avô. Lúcia se levantou, deixando o dinheiro na mesa. Use esses documentos como achar apropriado, mas meu nome não pode aparecer em nenhum lugar. Se Eduardo descobrir que vazei isso, minha carreira termina, e provavelmente enfrentarei acusações criminais que ele inventará. Foi embora deixando Camila com uma pasta que poderia mudar todo o equilíbrio de poder. Aquela noite, Camila mostrou os documentos a Rafael. Ele os leu com expressão transitando de incredulidade a compreensão à fúria fria e calculada. Esse filho da mãe, murmurou. Ele estava me destruindo metodicamente porque precisa dos meus recursos para salvar seu próprio desastre. Podemos usar isso, disse Camila. Levar esses documentos aos tribunais, à imprensa, destruir a credibilidade dele. Não. Rafael negou com a cabeça. Se expormos isso publicamente, a Ferreira dos Santos entra em colapso. 1.200 funcionários perdem seus empregos. Pensões desaparecem. Famílias sofrem porque um homem foi ganancioso. Camila o olhou com assombro. Mesmo agora, mesmo depois de tudo que Eduardo lhe havia feito, Rafael pensava nas consequências humanitárias. Então, o que fazemos? Um sorriso lento, quase predatório, apareceu no rosto de Rafael. Negociamos, de uma posição de força total, e convertemos nosso inimigo em nosso salvador involuntário. As 2 semanas seguintes foram um balé corporativo de movimentos estratégicos que Camila observava com admiração crescente. Rafael Almeida, o executivo que ela havia visto funcionar em modo automático durante 5 anos, finalmente mostrava o gênio tático que havia construído um império desde fundações modestas. A reunião com Eduardo Ferreira dos Santos foi coordenada para território neutral. Os escritórios de um mediador empresarial no Distrito Financeiro de São Paulo, um prédio moderno de vidro que refletia o céu cinzento do inverno paulista. Camila compareceu como assessora sentada ao lado de Rafael, enquanto Eduardo entrava com 3 advogados e uma expressão de superioridade que logo se desmoronaria. Almeida cumprimentou Eduardo com frieza aristocrática. Espero que esteja aqui para discutir termos de compensação razoáveis. Rafael sorriu, mas não havia calor no gesto. Estou aqui para te oferecer um salva-vidas antes que você se afogue completamente. Deslizou uma cópia dos documentos financeiros que Lúcia havia fornecido. Camila observou como a cor sumia do rosto de Eduardo, enquanto seus olhos escaneavam as páginas que detalhavam o desastre de Xangai e as perdas massivas escondidas de acionistas e auditores. Onde você conseguiu isso? A voz de Eduardo tremeu levemente. Isso é irrelevante. O relevante é que tenho evidência de fraude financeira massiva em sua corporação. Posso levá-la às autoridades regulatórias amanhã e ver como seu império desmorona em investigações criminais. Ou, Rafael deixou a palavra suspensa, esperando. Ou, o quê? Eduardo havia perdido toda a pretensão de controle. Ou concordamos com cessar fogo imediato. Você retira todos os processos, emite declaração pública aceitando responsabilidade pelo colapso dos planos de casamento. E, em troca,
Eu não só guardo silêncio sobre seus problemas financeiros, mas te ofereço um contrato de colaboração limitada em 2 projetos no litoral que gerarão fluxo de caixa suficiente para estabilizar a Ferreira dos Santos enquanto você resolve sua bagunça chinesa. Era brilhante. Convertia um inimigo em aliado forçado, protegia empregos inocentes e, simultaneamente, melhorava a reputação pública de Rafael, mostrando-o como magnânimo com quem o havia atacado. Eduardo não tinha escolha. Depois de 2 horas de negociação, onde seus advogados tentavam encontrar saídas inexistentes, assinou o acordo. Você é um bastardo calculista, murmurou Eduardo enquanto assinava a última página. Aprendi com o melhor, respondeu Rafael com um sorriso frio. Seu legado será lembrar minha filha de nunca subestimar oponentes. Quando saíram do prédio para o frio paulista, Camila sentiu como se pudesse respirar apropriadamente pela primeira vez em semanas. A guerra havia terminado. Não com sangue e destruição, mas com pragmatismo implacável. Isso foi. Camila procurou palavras enquanto caminhavam até onde esperava seu carro. Brilhante. Completamente brilhante. Rafael a olhou com uma intensidade que a parou no lugar. Não teria sido possível sem você. Os documentos que conseguiu, sua análise estratégica, a forma como lidou com cada crise durante esses meses. Parou, algo em sua expressão mudando. Camila, preciso te perguntar algo, e preciso que seja completamente honesta. O coração de Camila começou a bater irregularmente. Claro. Por que você fez isso? Não só conseguir esses documentos, mas tudo. Por que ficou durante o escândalo quando poderia ter pedido demissão e evitado ser arrastada pela lama? Por que trabalhou 18 horas por dia me ajudando a reconstruir quando não era sua responsabilidade? Por quê? Sua voz suavizou. Por que você sempre está aqui, Camila? Porque te amo. Porque te amo desde o primeiro dia que você entrou na minha vida há 5 anos. Porque a ideia de estar em qualquer outro lugar que não seja ao seu lado é fisicamente dolorosa. Camila abriu a boca, fechou, lutando contra 5 anos de autocensura, de medo, de se convencer de que seu amor era impossível e inapropriado. Rafael, Seu celular tocou estrondosamente, interrompendo o momento. Ele olhou a tela, sua expressão se ensombrecendo. É meu pai, tenho que atender. O momento se evaporou como orvalho sob o sol do interior paulista. Camila assentiu, engolindo as palavras que quase havia confessado, odiando-se por sua covardia contínua. Aquela noite, sozinha em seu apartamento em Pinheiros. Finalmente havia conseguido voltar agora que os paparazzi haviam encontrado novos alvos. Camila ficou acordada, olhando o teto rachado, perguntando-se quantas oportunidades mais precisaria desperdiçar antes de finalmente ter a coragem de dizer a verdade. Seu celular vibrou. Mensagem de Rafael. Você está acordada? Sim. Preciso te ver. Posso ir? Camila sentiu seu coração parar. Em 5 anos, Rafael nunca havia estado em seu apartamento. O espaço era tão decididamente pessoal, tão separado de suas vidas profissionais, que cruzar esse limiar mudaria algo fundamental. Claro, te mando o endereço. 20 minutos depois ouviu a campainha. Camila abriu a porta encontrando Rafael em jeans e uma camiseta simples, tão diferente de seus ternos corporativos, que parecia uma pessoa completamente diferente. Mais jovem, mais acessível, mais humano. Desculpe a hora, começou, mas Camila o interrompeu. Entre. Ele entrou no pequeno apartamento que era tão distintivamente Camila. Estantes repletas de romances brasileiros, plantas em vasos de barro, fotografias do interior de Minas penduradas nas paredes, o aroma onipresente de flor de laranjeira. Um espaço modesto, mas cheio de personalidade, tão oposto à elegância fria de seu próprio apartamento duplex nos Jardins. Sua casa é acolhedora, disse Rafael, olhando ao redor com evidente curiosidade. É pequena, respondeu Camila com um sorriso autodepreciativo. Mas é minha. Sentaram-se no sofá, gasto herdado de sua avó. Por um momento nenhum falou. A tensão entre eles tão palpável que Camila podia quase tocá-la. Tenho pensado, começou Rafael finalmente, virando para encará-la diretamente. Sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. O desastre do casamento, o escândalo,
A guerra legal, como quase perdi tudo que construí. E no meio desse caos, havia uma constante. Você. Camila sentiu sua respiração acelerar. Percebi algo durante aquelas semanas horríveis de junho e julho. Percebi que a pessoa em quem mais confio no mundo, a pessoa cujo julgamento valorizo acima de qualquer outro, a pessoa que conhece meus piores momentos e melhores sonhos. Fez uma pausa, seus olhos verdes intensificando. É você, Camila. Sempre foi você. As lágrimas que Camila havia reprimido durante meses começaram a cair silenciosamente. Fui um idiota cego, continuou Rafael, sua voz quebrada com emoção. Durante 5 anos, você teve a paciência, a graça, a generosidade de estar ao meu lado enquanto eu perseguia coisas erradas com pessoas erradas. E eu quero saber. Pegou sua mão, o contato enviando eletricidade pelo braço de Camila. Existe alguma chance de você sentir algo por mim além de lealdade profissional? Porque eu... Respirou profundamente. Eu estou me apaixonando por você e acho que comecei a fazer isso sem perceber durante anos. Este maldito momento que sonhei 1000 vezes e agora que está aqui não sei se é real ou uma alucinação desesperada. Rafael, sussurrou Camila, sua voz tremendo. Estive apaixonada por você durante 5 anos. Desde o primeiro dia que você entrou na minha vida. Cada café que preparava, cada viagem que organizava, cada reunião que coordenava, tudo era porque te amava tão profundamente que o simples fato de estar perto de você era suficiente. Mesmo quando doía, especialmente quando doía. Algo se rompeu na expressão de Rafael. Alívio misturado com dor pelo tempo perdido. Alegria misturada com culpa por ter sido tão cego. 5 anos, repetiu com voz quebrada. Te fiz esperar 5 anos. Valeu a pena, respondeu Camila, e dizia completamente a sério. Porque o amor verdadeiro não são fogos de artifício espetaculares. É café expresso às 7 da manhã. É conhecer como alguém respira quando está estressado. É ficar durante as piores tempestades. É flor de laranjeira, esperando pacientemente florescer. Rafael a beijou então, e foi como se o universo finalmente se alinhasse corretamente depois de 5 anos de estar ligeiramente desincronizado. Agosto transformou São Paulo num deserto urbano, onde só permaneciam turistas e quem não podia escapar. Mas para Camila e Rafael, o frio cortante era irrelevante, comparado ao fogo que havia acendido entre eles. Os primeiros dias foram tentativas, quase adolescentes em sua exploração mútua. Jantares em restaurantes pequenos da Vila Madalena, onde ninguém os reconhecia. Caminhadas pelo Ibirapuera ao entardecer, quando a temperatura baixava a níveis toleráveis. Conversas que duravam até o amanhecer, descobrindo camadas de personalidade que haviam permanecido ocultas sob profissionalismo corporativo. Camila aprendeu que Rafael havia estudado filosofia antes de mudar para a administração, que seu pai o havia pressionado para parar de perder tempo com abstrações inúteis. Descobriu que ele lia poesia de Drummond em segredo, que havia sonhado uma vez em ser arquiteto, mas a empresa familiar não permitia tais frivolidades. Conheceu seus medos noturnos, terror de não ser suficiente, de ter desperdiçado sua vida construindo um império que não o fazia feliz. Rafael descobriu que Camila escrevia contos curtos em cadernos que nunca mostrava a ninguém. Histórias sobre mulheres fortes em situações impossíveis. Aprendeu que ela havia pagado sua educação universitária trabalhando desde os 16 em padarias de madrugada. Conheceu seu sonho secreto de criar uma fundação educacional para jovens de áreas rurais, dando-lhes oportunidades que ela teve que arranhar com unhas ensanguentadas. Por que nunca me contou? Perguntou Rafael uma tarde, enquanto tomavam sorvete de limão siciliano numa sorveteria artesanal perto de Pinheiros. Sobre seu sonho da fundação. Eu poderia ter ajudado. Camila lambeu sua colher pensativamente. Porque teria mudado a dinâmica. Você teria visto meu sonho como projeto de caridade em vez de como parte de quem sou. E além disso, fez uma pausa, escolhendo palavras cuidadosamente. Eu precisava construir sozinha. Cada real que economizo para eventualmente torná-lo realidade é evidência de que posso conquistar coisas sem sobrenomes prestigiosos ou conexões familiares.
Ele a olhou com admiração misturada com algo mais escuro. Arrependimento por todos os anos onde ela havia trabalhado ao seu lado, sem que ele visse realmente seu potencial completo. "Vamos fazer juntos", declarou de repente. "A fundação. Você será diretora, terá controle total sobre visão e execução. Eu forneço capital inicial e conexões, mas é seu projeto." Camila sentiu lágrimas queimando seus olhos. "Rafael, você não precisa me resgatar com ofertas grandiosas." "Não estou te resgatando", a interrompeu com intensidade. "Estou investindo na pessoa mais inteligente e capaz que conheço. Há diferença. Ser vista como igual, não como assistente necessitada. Este é o presente que realmente importa." No escritório, mantiveram seu relacionamento discreto. Os rumores sobre o escândalo do casamento ainda circulavam, e nenhum queria fornecer mais munição a uma mídia faminta por drama. Camila continuava sendo profissional durante reuniões, e Rafael tentava não olhá-la com a intensidade que sentia quando ela apresentava análises financeiras com aquela precisão devastadora que agora compreendia era apenas uma fração de sua genialidade. Mas havia momentos roubados, beijos apressados no arquivo de documentos onde ninguém entrava, mensagens de texto com códigos que só eles entendiam, olhares carregados durante conferências entediantes que faziam Camila ter que cruzar as pernas para controlar a reação de seu corpo. A transformação na empresa era notável. Rafael começou a promover mulheres a posições executivas, notando tardiamente quanto talento havia ignorado por vieses inconscientes. Implementou políticas de transparência financeira que Camila havia sugerido durante anos. Reorganizou o conselho diretor, incluindo vozes diversas que desafiavam pensamento de grupo. As ações da Almeida Empreendimentos se recuperaram gradualmente. Os clientes retornavam, impressionados por como Rafael havia lidado com a crise com dignidade em vez de desespero. Novos projetos surgiam. Um complexo residencial ecológico em Curitiba, renovação de prédios históricos no centro de São Paulo, respeitando o patrimônio arquitetônico. E em setembro, quando São Paulo revivia depois do letargo invernal, Rafael fez algo que surpreendeu a todos. Anunciou que Camila Santos era promovida de assistente executiva à sócia igualitária da Almeida Empreendimentos. Não com ações simbólicas de cortesia, mas com 50% de propriedade real, 50% de poder de decisão. Seu nome adicionado à logomarca corporativa. O conselho diretor explodiu em protestos indignados. "É loucura, ela não tem experiência em gestão executiva. Ela tem mais experiência prática que qualquer um nesta sala", interrompeu Rafael com voz que não tolerava argumentos. "Durante 5 anos ela foi o cérebro por trás de cada decisão bem-sucedida que tomei. Só que eu era arrogante demais para admitir. Agora estou corrigindo esse erro. Houve ameaças de renúncias, de processos, de caos corporativo. Rafael enfrentou cada uma com firmeza tranquila. Qualquer um que não possa aceitar esta realidade é bem-vindo para deixar a empresa. Mas Camila e eu somos um pacote não negociável. Aceitam ela ou me perdem também." Eventualmente, enfrentados com o risco de perder o fundador da companhia, o conselho cedeu com resistência resmungante. Camila se tornou sensação midiática novamente, mas desta vez as narrativas eram diferentes. Não era mais a assistente que sabotou um casamento, mas a executiva que ascendeu de origens humildes ao topo do mundo corporativo paulista. Revistas de negócios solicitavam entrevistas. Universidades a convidavam como palestrante. Jovens mulheres profissionais a contatavam pedindo mentoria. Em outubro, Camila e Rafael formalizaram publicamente seu relacionamento. Não com grande anúncio dramático, mas comparecendo juntos à gala anual de empresários brasileiros no Hotel Unique, ela com vestido elegante cor verde esmeralda, ele com terno clássico preto, ambos caminhando com mãos entrelaçadas, enquanto flashes estouravam e jornalistas gritavam perguntas. "É verdade que estão noivos?" Rafael sorriu, apertando a mão de Camila. "Eventualmente, quando ela decidir que vale o esforço." Camila riu, aquela risada baixa que agora deixava escapar livremente, e enfrentou as câmeras com confiança que 5 anos atrás teria sido impossível.
Quando ele finalmente aprender a fazer café do jeito que gosto, brincou. E a imprensa amou o intercâmbio, transformando-os no casal empresarial mais fascinante de São Paulo. Mas os momentos que realmente importavam aconteciam longe de câmeras. Aconteciam em domingos preguiçosos no apartamento de Camila, onde cozinhavam feijoada juntos e ele inevitavelmente queimava o feijão. Aconteciam em viagens a Minas Gerais para que Rafael conhecesse sua família. Seu pai comerciante de mãos calejadas e sabedoria interiorana, sua mãe professora que chorou ao ver sua filha finalmente feliz. Aconteciam em madrugadas, onde acordavam entrelaçados em lençóis de algodão, o aroma de flor de laranjeira se misturando com suor e promessas sussurradas. Te amo, dizia Rafael cada manhã, como se precisasse afirmar essa verdade constantemente. E cada vez Camila respondia, eu sei, você sempre amou, só que agora nós dois sabemos. Novembro trouxe chuvas que lavavam São Paulo de sua poeira do inverno. As ruas brilhavam sob postes de luz, o Ibirapuera se transformava em tapeçaria de verde intenso, e nos escritórios reformados da Almeida Santos Empreendimentos, o novo nome havia sido instalado oficialmente em letras de aço polido sobre o prédio da Paulista, Camila finalmente começava a dar vida ao projeto que havia sonhado durante anos. A Fundação Flor de Laranjeira nasceu numa terça-feira chuvosa de novembro, anunciada numa coletiva de imprensa, onde Camila, vestida com terno alfaiataria azul marinho, que equilibrava profissionalismo com acessibilidade, explicou a visão que havia nutrido em silêncio durante anos. Quando eu tinha 16 anos numa cidade pequena do interior de Minas, começou sua voz firme, ecoando na sala cheia de jornalistas. Trabalhava numa padaria desde as 4 da manhã até as 8, depois caminhava 2 quilômetros até a escola, estudava até as 5 e trabalhava outros turnos até meia-noite. Não porque fosse extraordinariamente disciplinada, mas porque era a única forma de pagar livros didáticos que meus pais não podiam comprar. Fez uma pausa, permitindo que a imagem se assentasse. Há milhões de jovens no Brasil rural, em Minas, no interior paulista, no sertão nordestino, no interior do Paraná, com talento brilhante e sonhos apaixonados, mas sem recursos para alcançá-los. A Fundação Flor de Laranjeira fornecerá bolsas completas, mentoria profissional e conexões de trabalho para 1.000 estudantes anualmente, não baseadas em sobrenomes ou conexões familiares, mas puramente em mérito e determinação. As perguntas explodiram. Qual é o orçamento inicial? 100 milhões de reais, financiados igualmente por Rafael Almeida e eu, respondeu Camila, com planos de expandir para 500 milhões, em 5 anos, através de alianças com outras corporações. Seu sócio e parceiro Rafael Almeida estará envolvido operacionalmente? Rafael, sentado na primeira fila, se levantou. Meu único papel será assinar cheques que Camila me disser para assinar, disse com um sorriso caloroso. Este é o projeto dela, a visão dela, o legado dela. Eu só tenho o privilégio de ajudar a financiar. Os artigos que seguiram foram elogiosos com matizes céticos. Alguns colunistas conservadores questionavam se uma fundação dirigida por emoção pessoal, mais que estratégia empresarial sólida, seria sustentável. Outros celebravam como, finalmente, uma iniciativa que reconhece o abismo de oportunidades entre São Paulo urbana e Brasil rural. Mas Camila ignorou tanto críticos quanto aduladores, focando no trabalho real. Contratou uma equipe pequena, mas brilhante. Educadores frustrados com sistemas públicos burocráticos, assistentes sociais que entendiam realidades rurais, um diretor financeiro que havia crescido em circunstâncias similares às de Camila. Estabeleceram escritórios num prédio reformado em Pinheiros, deliberadamente longe dos arranha-céus corporativos da Faria Lima, com paredes decoradas por arte de jovens artistas rurais. O aroma de flor de laranjeira impregnava os corredores, não de perfume, mas de difusores reais com flores que Camila insistiu em instalar como lembrete constante das origens e do propósito. O processo de seleção foi rigoroso. Comitês independentes revisavam milhares de inscrições, visitavam cidades remotas, entrevistando candidatos, verificavam a autenticidade de histórias e necessidades. Camila insistiu em transparência absoluta.
cada decisão documentada, cada real rastreado, sem favoritismos nem influências políticas. O primeiro grupo de bolsistas foi anunciado em dezembro. 150 jovens de 18 a 24 anos, suas fotografias e biografias publicadas no site da Fundação. Uma garota de uma cidade de Tocantins com 800 habitantes que queria estudar engenharia aeroespacial. Um jovem do interior do Piauí, apaixonado por biotecnologia agrícola. Uma estudante quilombola da Bahia, decidida a se tornar advogada de direitos humanos. A cerimônia de recepção foi em janeiro, no auditório de uma universidade paulista, e Camila nunca esqueceria os rostos daqueles jovens quando receberam confirmação oficial de suas bolsas. Alguns choraram abertamente, outros permaneceram em choque silencioso. Vários correram para abraçar pais que haviam viajado de cantos esquecidos do Brasil, para presenciar o momento que mudaria as trajetórias de gerações. Uma garota de Diamantina, morena, magra, olhos brilhantes com inteligência feroz, se aproximou de Camila depois da cerimônia. "Senhorita Santos", disse com voz tremendo levemente, "quero que saiba que sou a primeira pessoa da minha família em 1000 anos que vai para a universidade. Meu bisavô foi garimpeiro, meu avô foi garimpeiro, meu pai é guia turístico, e agora eu vou estudar geologia para que os recursos minerais da minha região sejam explorados de forma sustentável." Lágrimas corriam por suas bochechas. "Você mudou minha história. Obrigada." Camila a abraçou, sentindo suas próprias lágrimas caírem. Porque naquela garota via seu eu de 16 anos, faminta, desesperada, se recusando a aceitar que geografia e pobreza definissem seu destino. Aquela noite, deitada com Rafael no apartamento duplex nos Jardins que agora compartilhavam oficialmente, Camila sentiu algo que não havia experimentado durante anos de amor silencioso e trabalho incansável. Paz. Completa, profunda, satisfatória paz. "No que você está pensando?", murmurou Rafael acariciando seu cabelo espalhado sobre o travesseiro. "Em que finalmente faz sentido", respondeu Camila. "Os 5 anos esperando, a dor do escândalo do casamento. Cada momento difícil trouxe até aqui, a este ponto onde posso mudar vidas de formas que só alguém que viveu exatamente minha história pode entender como fazer." Ele a beijou suavemente. "Você é extraordinária." "Nós somos extraordinários juntos", corrigiu Camila. "Seu capital financeiro, minhas experiências vividas, nossa determinação compartilhada. Isso é o que o amor maduro constrói. Não apenas felicidade pessoal, mas impacto que ressoa além de nós." Em fevereiro, a Fundação Flor de Laranjeira expandiu seu alcance. Estabeleceram programas de mentoria, onde executivos paulistas guiavam bolsistas na navegação do mundo corporativo hostil. Organizaram conferências onde bolsistas apresentavam pesquisas inovadoras sobre problemas rurais, secas, despovoamento, colapso agrícola, com soluções que combinavam tecnologia moderna e sabedoria tradicional. Camila viajava constantemente para cidades remotas, visitando locais onde bolsistas viviam, conhecendo famílias, entendendo contextos específicos. Rafael a acompanhava quando possível, e foi revelador vê-lo interagindo com agricultores do Paraná e pescadores de Santa Catarina, com a mesma atenção respeitosa que aplicava a reuniões com ministros governamentais. "Isto é mais satisfatório que fechar qualquer negócio multimilionário", admitiu depois de uma visita a uma cooperativa de cacau na Bahia, onde 3 bolsistas estavam implementando técnicas de cultivo sustentável. "Ver ideias se transformarem em impacto tangível. É para isso que deveria ter trabalhado toda a minha vida." "Nunca é tarde para encontrar propósito real", respondeu Camila, entrelaçando seus dedos enquanto dirigiam de volta a Salvador ao entardecer. Plantações de cacau se estendendo infinitas em todas as direções. Março trouxe notícias inesperadas, que ameaçavam desestabilizar tudo que Camila e Rafael haviam construído. Isabela Ferreira dos Santos, depois de meses de silêncio midiático, publicou um livro confessional. A Gaiola Dourada, Minha Verdade sobre o Escândalo que Sacudiu São Paulo, se tornou instantaneamente best-seller, serializado na Veja durante semanas. Isabela,
Agora casada com Maurício Santos e vivendo discretamente numa casa de praia em Guarujá, finalmente contava sua versão completa. O livro era surpreendentemente honesto. Descrevia a pressão familiar insuportável, as expectativas aristocráticas asfixiantes, o terror de decepcionar dinastias centenárias. Mas também incluía capítulos sobre Camila, sobre seu profissionalismo impecável durante os preparativos, sobre a coragem de revelar a verdade na véspera do casamento, sobre como seu exemplo de autenticidade inspirou Isabela a finalmente viver honestamente. Camila Santos me salvou, escreveu Isabela no capítulo final. Não destruiu meu casamento, salvou minha vida. E no processo, provavelmente salvou a do Rafael também. Porque nós dois íamos para um casamento que teria resultado em miséria mútua mascarada como sucesso social. A mídia explodiu novamente. Programas de entrevistas ligavam buscando declarações. Editores ofereciam contratos para que Camila escrevesse sua própria versão. Documentaristas da Netflix queriam fazer séries sobre o triângulo amoroso que transformou o mundo empresarial paulista. Camila rejeitou tudo com firmeza educada. Minha vida não é entretenimento, declarou num comunicado breve. Agradeço a Isabela por sua honestidade e desejo felicidade a ela. Agora, se me desculparem, tenho uma fundação para dirigir e 1000 estudantes cujas vidas são infinitamente mais importantes que fofocas sobre eventos passados. Mas houve uma consequência inesperada do livro. Cristina Ferreira dos Santos, a mãe de Isabela, que havia sido tão cruel com Camila durante os preparativos do casamento, apareceu nos escritórios da Fundação numa sexta chuvosa de final de março. Camila a recebeu com cautela em seu escritório novo. Espaço luminoso decorado com arte rural, plantas abundantes, janelas com vistas de São Paulo se estendendo infinito. Senhora Ferreira, cumprimentou profissionalmente. Não esperava vê-la. Cristina parecia diferente de como Camila a lembrava, menor de alguma forma, despojada da arrogância aristocrática que havia portado como armadura. Havia linhas novas ao redor de seus olhos, sulcos que falavam de noite sem dormir. Vim pedir desculpas, disse Cristina diretamente, sem preâmbulos. Por como te tratei durante os preparativos. Por minha condescendência, minha crueldade, meus julgamentos baseados em classe e preconceitos. Camila permaneceu quieta, esperando. Li o livro da Isabela, continuou Cristina. Percebi algo devastador. Passei toda a minha vida ensinando minha filha que sucesso significava casar bem, manter aparências, sacrificar felicidade pessoal por status familiar, e quase a destruí no processo. Sua voz falhou. Você ensinou a ela algo que nunca pude, que ter voz própria, que viver autenticamente, que coragem vale mais que qualquer sobrenome composto. Lágrimas corriam agora pelas bochechas cuidadosamente maquiadas de Cristina. Isabela é feliz agora, realmente profundamente feliz com Maurício na casinha de praia deles, pintando aquarelas, vivendo simplesmente. E percebi que essa felicidade vale mais que todas as fazendas históricas e todas as fusões empresariais que eu valorizava. Camila sentiu sua raiva residual se dissolver, porque no final, Cristina era apenas outra mulher presa por expectativas sociais, repetindo padrões que nunca havia questionado até ser tarde demais. Agradeço seu pedido de desculpas, disse Camila finalmente, e espero que encontre paz em saber que Isabela está bem. Há mais uma coisa, acrescentou Cristina, tirando um envelope de sua bolsa Hermès. Uma doação para a Fundação Flor de Laranjeira. 10 milhões de reais. Anônima se preferir, mas quero que jovens que vêm de onde você veio tenham as oportunidades que quase neguei à minha própria filha. Camila aceitou o envelope, comovida pelo gesto que representava mais que dinheiro, representava evolução, reconhecimento de erros, tentativa de reparação. Sua filha teve sorte de ter uma mãe que pode mudar, disse Camila suavemente. Nem todos possuem essa capacidade. Quando Cristina partiu, Camila ficou em seu escritório olhando a chuva bater nas janelas, pensando sobre círculos de impacto impossíveis de prever. Um escândalo de casamento cancelado, que havia parecido devastador no momento, acabou sendo exatamente o necessário para liberar múltiplas pessoas de vidas que não lhes pertenciam.
Aquela noite, Camila e Rafael organizaram um jantar pequeno em seu apartamento duplex. Só amigos próximos, incluindo alguns dos primeiros bolsistas da fundação. A garota de Diamantina que estudava geologia trouxe queijo artesanal que seu pai guia turístico conseguia. Um jovem do Piauí compartilhou cachaça caseira de sua cidade. Uma estudante de Salvador tocou violão enquanto outros cantavam. Camila observava a cena. Risadas enchendo o espaço elegante, jovens rurais se sentindo confortáveis num apartamento de luxo, porque alguém lhes havia ensinado que pertenciam em qualquer espaço que escolhessem ocupar, e sentiu gratidão avassaladora. Feliz, murmurou Rafael, abraçando-a por trás enquanto observavam juntos. Mais do que jamais imaginei possível, respondeu Camila, e com medo de que isso seja bom demais para durar. Vai durar, prometeu Rafael, porque está construído sobre verdade, não sobre fantasias, sobre trabalho real, não sobre aparências, sobre amor que esperou pacientemente até que ambos estivéssemos prontos para recebê-lo. Em abril, Rafael fez o pedido oficial. Não num restaurante glamouroso, nem durante viagem romântica para Paris. Fez na mesa de Camila nos escritórios originais da Paulista. O mesmo lugar onde ela havia passado 5 anos guardando um segredo que quase a consumiu. Era tarde da noite, ambos trabalhando depois do expediente como faziam frequentemente, quando Rafael se ajoelhou ao lado de sua cadeira de escritório, com um anel que havia desenhado especificamente para ela, um diamante modesto, cercado por pequenas flores de laranjeira em ouro branco, delicado mas forte, como a mulher que o usaria. Você construiu meu império quando era apenas minha assistente, disse com voz embargada por emoção. Salvou minha vida quando quase a arruinei com um casamento errado. Me ensinou que o sucesso real não se mede em contas bancárias, mas em vidas tocadas. Camila Santos, você me faria a honra de ser minha esposa e minha sócia em tudo, negócios, amor e a aventura de mudar o mundo um bolsista de cada vez? Camila o olhou. Este homem que havia evoluído de chefe cego a companheiro consciente, de executivo arrogante a humano humilde, e sentiu 5 anos de amor, finalmente encontrando seu destino apropriado. Sim, respondeu com lágrimas correndo livremente. 1000 vezes sim. O beijo que compartilharam naquela mesa, onde tantas lágrimas secretas haviam caído, foi fechamento perfeito para um círculo que havia levado 5 anos para se completar. Maio chegou com céus limpos e temperaturas perfeitas, como se São Paulo mesmo celebrasse. O casamento de Camila Santos e Rafael Almeida foi tudo que o evento cancelado 2 anos atrás não havia sido. Pequeno, íntimo, focado completamente nas duas pessoas se comprometendo, em vez de impressionar 400 convidados. A cerimônia aconteceu numa capela rural em Minas Gerais, a quilômetros da cidade natal de Camila. O prédio de pedra do século XIX estava cercado por campos de sempre-vivas que ondulavam com a brisa morna, jabuticabeiras centenárias fornecendo sombra malhada, e à distância, as montanhas azuladas pareciam testemunhas antigas de promessas humanas. Apenas 50 convidados compareceram. Família de Camila. Seu pai com mãos calejadas orgulhosamente limpas para a ocasião, sua mãe chorando lágrimas silenciosas de alegria, primos e tios que Camila havia deixado para trás quando se mudou para São Paulo, perseguindo sonhos impossíveis. Os pais de Rafael finalmente aceitando que seu filho havia encontrado felicidade real com uma mulher que o desafiava a ser melhor versão de si mesmo. E os primeiros bolsistas da Fundação Flor de Laranjeira, cujas vidas transformadas eram testemunho vivo do que o amor pode construir quando se foca para fora, em vez de só para dentro. Camila usava vestido simples de linho marfim, feito por sua mãe e 3 costureiras da cidade, cada ponto carregado com amor, com coroa de flores de laranjeira reais que perfumavam o ar com promessas doces. Rafael vestia terno leve de linho cor-areia, casual mas elegante, seus olhos nunca deixando o rosto de Camila enquanto ela caminhava até ele pelo corredor de pedra desgastada. O padre era um vigário da cidade que havia conhecido Camila desde criança, que se lembrava quando ela caminhava descalça pelos campos, ajudando com colheitas, quem havia testemunhado sua determinação férrea
de escapar às limitações da geografia rural, não por vergonha, mas por ambição de fazer mais. Queridos irmãos, começou em português que carregava sotaque mineiro fechado, nos reunimos hoje não só para unir duas pessoas, mas para celebrar um amor que se recusou a desistir, mesmo quando parecia impossível. Os votos que trocaram eram pessoais, escritos por eles mesmos durante noites de conversa honesta sobre o que realmente significava se comprometer por toda a vida. Camila, começou Rafael, sua voz tremendo levemente, mas firme. Durante 5 anos, você foi invisível para mim de formas que me envergonham. Mas agora te vejo completamente. Sua força, seu brilho, sua capacidade de amar mesmo quando dói. Prometo passar cada dia restante da minha vida garantindo que você nunca mais se sinta invisível. Prometo ser seu parceiro em tudo, escutar quando você falar, celebrar seus sucessos como meus e segurar suas mãos durante fracassos inevitáveis. Prometo te amar não só em dias fáceis, mas especialmente em dias difíceis, porque é quando o amor verdadeiro é testado. Lágrimas corriam pelas bochechas de Camila, mas ela sorria enquanto respondia. Rafael, esperei 5 anos me perguntando se você era a pessoa certa ou se eu era simplesmente covarde por não buscar alternativas. Agora sei a verdade. Você era a pessoa certa. Mas nós dois precisávamos crescer para versões de nós mesmos dignas deste amor. Prometo nunca mais guardar silêncio sobre minhas necessidades ou sonhos. Prometo te desafiar quando estiver errado e celebrar quando estiver certo. Prometo construir com você não apenas uma empresa, mas uma vida que importe, que toque gerações futuras, que demonstre que amor verdadeiro não é só sentimento, mas ação constante. Trocaram alianças, a dela com flores de laranjeira, a dele uma faixa simples de ouro que Camila havia escolhido. E quando o padre declarou, "Eu os declaro marido e mulher", o beijo foi suave, mas carregado com promessa de décadas futuras. A recepção foi no quintal da casa da família de Camila, sob tendas de lona branca, onde mesas de madeira rústica estavam decoradas com flores silvestres e velas em potes reciclados. Não havia buffet 5 estrelas, mas comida que as tias de Camila haviam preparado durante dias. Frango com quiabo, angu, tutu de feijão, torresmo, queijos artesanais locais. O vinho era da vinícola regional, servido em copos simples em vez de taças de cristal. Um violeiro da cidade tocava enquanto convidados dançavam numa pista improvisada sobre terra compactada. O pai de Camila, normalmente calado, fez um brinde emocionado sobre como sua filha havia viajado longe, mas nunca esquecido suas raízes, e como o homem que ela escolheu havia demonstrado caráter ao valorizá-la completamente. O amor verdadeiro, disse o velho comerciante com voz rouca por emoção, não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém imperfeito e decidir cada dia que vale a imperfeição. Rafael, bem-vindo à nossa família. Cuide da nossa Camila, porque ela é nosso tesouro. Quando o sol se pôs atrás das montanhas, pintando o céu em tons impossíveis de laranja e violeta e carmim, Camila e Rafael escaparam brevemente para um pomar de jabuticabeiras próximo. Caminhavam de mãos dadas entre árvores retorcidas por séculos de vento e sol, o aroma de flor de laranjeira onipresente, carregado pela brisa morna. "Sabe o que percebi hoje?" perguntou Camila, apoiando-se contra um tronco de jabuticabeira enquanto Rafael a abraçava por trás. "O quê?" Que cada momento doloroso dos últimos 7 anos, cada lágrima durante os preparativos do seu casamento com Isabela, cada noite sem dormir, me perguntando se você era a pessoa certa, cada segundo de amor silencioso, foi necessário. Porque nos trouxe exatamente aqui, a este ponto, como as pessoas que precisávamos ser para construir algo duradouro. Rafael beijou seu pescoço suavemente. O filósofo Nietzsche disse, "O que não me mata me torna mais forte." Mas acho que estava errado. O que não nos mata e que decidimos transformar em crescimento nos torna mais sábios. Há diferença. Que profundo para um magnata imobiliário, brincou Camila, girando em seus braços para encará-lo. Tenho camadas, respondeu com um sorriso travesso. Você só levou 5 anos para descobri-las. Riram juntos,
e o som se misturava com música de viola distante e conversas de convidados, e o sussurro perpétuo do pomar que havia testemunhado gerações de amores humanos, alguns que floresceram e outros que murcharam. Quando voltaram à recepção, os bolsistas da fundação haviam preparado uma surpresa. Projetaram numa parede branca da casa fotografias dos últimos 2 anos. Camila, visitando cidades remotas, Rafael conversando com agricultores, ambos cortando a fita inaugural de centros educacionais regionais que a fundação havia estabelecido. Mas as fotografias mais comoventes eram dos próprios bolsistas, se formando, conseguindo primeiros empregos profissionais, voltando para suas cidades com conhecimento para melhorar comunidades. Vocês nos deram oportunidade, disse a garota de Diamantina, que estudava geologia, agora praticamente formada. Sua voz amplificada por um microfone improvisado. Mas mais importante, nos ensinaram que nossas origens não são limitações, mas forças. Que vir de cidades esquecidas não nos faz menos, mas diferentes, com perspectivas que o Brasil urbano precisa desesperadamente. Vocês são prova de que o amor verdadeiro constrói legados. Camila chorou abertamente, então, sustentada por Rafael, cercada pela comunidade que haviam construído juntos, uma que transcendia classe social e geografia e sobrenomes prestigiosos. Quando a noite se aprofundou e estrelas emergiram no céu rural, sem poluição luminosa, milhares de pontos de luz impossíveis de ver em São Paulo, Camila e Rafael dançaram lentamente sob constelações antigas. "O que vem agora?" murmurou Camila, sua cabeça apoiada no peito dele, escutando o ritmo constante de seu coração. "Expandir a fundação para países vizinhos", respondeu Rafael. 1.000 bolsistas se tornarão 5.000, depois 10.000. Financiar pesquisa sobre despovoamento rural e como revertê-lo. Criar empregos de tecnologia em áreas remotas. Mudar a narrativa de que jovens talentosos devem abandonar suas cidades para ter sucesso. Parece ambicioso. Tudo de melhor na vida é, beijou-a suavemente. E temos décadas para tornar realidade. Juntos, juntos. A palavra mais linda em qualquer idioma. Quando finalmente se retiraram aquela noite, não para um hotel elegante, mas para o quarto de infância de Camila na casa de seus pais, com paredes ainda decoradas com pôsteres desbotados de seus ídolos adolescentes, deitaram na cama de solteiro estreita, abraçados, ouvindo sons noturnos do interior mineiro. "Te amo", sussurrou Rafael na escuridão perfumada de flor de laranjeira que entrava pela janela aberta. "Eu sei", respondeu Camila com um sorriso que ele podia ouvir em sua voz. "E finalmente, depois de 7 anos, posso dizer completamente livre: eu também te amo, com tudo que sou, com tudo que seremos juntos." Adormeceram assim, 2 pessoas que haviam tomado o caminho mais longo e doloroso possível, um até o outro, mas que por essa mesma razão valorizavam cada momento compartilhado com intensidade que amores fáceis nunca poderiam compreender. Porque o amor verdadeiro, o tipo que perdura gerações, que constrói legados, que transforma não apenas 2 vidas, mas milhares, não são fogos de artifício espetaculares que desaparecem rapidamente. É flor de laranjeira esperando pacientemente 5 anos para florescer. É café expresso servido com precisão cada manhã. É ficar durante tempestades, quando seria mais fácil fugir. É construir juntos algo maior que a soma de 2 vidas individuais. E enquanto Minas Gerais dormia sob estrelas ancestrais, Camila Santos e Rafael Almeida, 2 almas que haviam viajado caminhos separados durante anos antes de finalmente convergir, começavam o capítulo mais importante de suas vidas. Não com grande fanfarra nem publicidade midiática, mas com promessa silenciosa sussurrada na escuridão perfumada. De construir, de crescer, de amar constantemente mesmo, especialmente quando fosse difícil. O perfume de flor de laranjeira os envolvia como bênção, lembrança perpétua de que as melhores promessas são aquelas que esperam pacientemente o momento certo para se manifestar, e que o amor verdadeiro não se apressa, porque sabe que as coisas mais valiosas requerem tempo, dor, crescimento e a vontade inabalável de escolher um ao outro cada dia.